Você já deve ter visto ou ouvir falar sobre OVNIs, discos voadores, luzes estranhas no céu ou demais coisas relacionadas a OVNIs. Há várias matérias sobre avistamentos e supostos contatos com alienígenas, não é mesmo? Pois nos deparamos com mais uma dessas intrigantes histórias. Uma que acabou se tornando um dos casos de abdução mais clássico do nosso país. Inclusive chegou a ser investigado pelo governo brasileiro. O ocorrido ficou conhecido como caso Pátero e envolveu duas abduções sofridas por um comerciante de Catanduva. Cidade localizada a 385 quilômetros a noroeste de São Paulo, chamado Nilson Pátero. De acordo com informações do site History, o primeiro incidente aconteceu em 1973, enquanto Pátero viajava da cidade de Oswaldo Cruz de volta a Catanduva de seu trabalho. Encontrou, segundo ele, um moço de boa aparência, pedindo carona sobre uma ponte. Esse moço pegou carona com ele até Catanduva. Chegando em Catanduva, esse moço então se deslocou para Itajubi. Senhor Nilson então disse para ele: "Você não vinha até Catanduva?" E ele disse: "Sim, porém eu iria de ônibus até Itajubi, neste horário já não tem mais." Senhor Nilson então pegou seu carro e logo em seguida levou para uma cidade vizinha chamada Itajubi. Chegando em Itajubi, ele deixou o menino numa praça, em seguida se redirecionou à cidade de Catanduva, aonde ele residia. Pátero viajou de Itajubi a Catanduva de volta segundo ele, após deixar aquele moço, cujo nome seria Alex. Segundo o pessoal do site UFO, era madrugada e os problemas de Pátero começaram. Depois ele dá carona a um estranho, o mesmo de nome Alex. O homem era um jovem enigmático e bem vestido. Carregava apenas uma caixinha dourada como bagagem e disse se chamar Alex, com cabelos louros e bem aparados. O rapaz media cerca de 1,75 metros e tinha grandes olhos azuis, assim disse Pátero. Após ser deixado onde queria, Alex teria dito a Pátero que um dia ele voltaria para visitá-lo, repetindo seu endereço completo antes de ir embora. Intrigado, o comerciante voltou para a estrada e alguns quilômetros adiante, seu veículo começou a apresentar falhas, levando-o a parar no acostamento. Pátero então avistou uma luz intensa que vinha em sua direção, e em um primeiro momento pensou que se tratava de um caminhão desgovernado que vinha em sua direção. Contudo, o comerciante percebeu que a tal luz deixava partes de seu carro transparentes. Pouco depois, a luz se transformou em uma espécie de filamento, feixes de luz que o atingia, na cor azul, e Pátero viu que ela era emitida por um objeto com aproximadamente 8 metros de diâmetro, com formato parecido a duas bacias unidas, que flutuavam a mais de 20 metros dele. Aterrorizado, o comerciante abandonou o automóvel e tentou fugir a pé pela estrada, mas infelizmente logo foi alcançado. Pátero apenas se lembra de ter sido levado para o interior da nave, por meio de um foco de luz, desmaiando em seguida. Ele foi despertado na manhã seguinte por um policial que o encontrou deitado no asfalto e, curiosamente, seu corpo estava completamente seco apesar de uma chuva muito forte que na noite havia ocorrido. Além disso, depois de ser examinado em um hospital de Catanduva, os médicos constataram a presença de manchas esverdeadas em seu abdômen e seus cabelos, que eram claros, porém, no outro dia estavam bem mais escuros. O primeiro encontro de Pátero com os alienígenas chegou a ganhar alguma repercussão na região de Catanduva e até no Brasil, mas logo o assunto foi esquecido, como sempre, né? E o comerciante voltou então à sua vida normal. Isso até abril de 1974, quando novamente ocorreu um segundo encontro e o mais notório de todos. Incidente que chegou a ser investigado pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, e o governo do Brasil.